Estamos às vésperas do Natal, quando comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Em função disso, pensamos num programa diferente. Hoje vamos conversar com um líder religioso que é professor de teologia e conselheiro do Centro de Treinamento Bíblico Rema, que possui 150 escolas espalhadas pelo Brasil e também no exterior. Ele também é auxiliar da supervisão da região sudeste de um ministério com sede em Campina Grande, na Paraíba, que tem cerca de 500 igrejas também no Brasil e no exterior. E o objetivo aqui hoje é falar sobre Jesus, considerado por muitos especialistas como o empreendedor dos empreendedores. Você das regiões de Campinas e Ribeirão Preto, sempre conectado com a gente, conectado com o mundo. Hoje eu converso com Emílio Claudiano. Um prazer recebê-lo aqui no Poder e Negócios hoje para a gente falar sobre Jesus Cristo. Prazer é todo meu, Thiago. A gente vai se aproximando dessa época e às vezes até destoa um pouco, porque as pessoas falam muito do comercial, né? Compra de presente, Papai Noel, essas coisas, e muitas vezes deixam de lado o sentido do Natal, que é realmente relembrar o nascimento de Jesus Cristo, quem era Jesus Cristo, não quem foi, quem é Jesus Cristo. É verdade, Thiago. O texto bem conhecido, todo mundo, acho que é difícil alguém não conhecer esse texto, que é de João, capítulo 3, versículo 16, que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, não é, por nós. Esse texto acho que é bem conhecido, muitas pessoas devem ter ouvido sobre ele. No entanto, acho que não conhecem o motivo do porquê Deus nos deu o seu filho, porque ele teve que nascer aqui no nosso meio. E a festa começou acho que com um sentimento de gratidão no coração das pessoas e foi perdendo o sentido da festa em si, do porquê da festa, e foram gostando da festa. Mas o principal, e tem uma mensagem, na verdade, urgente, né, no seu nascimento, que as pessoas precisam conhecer bem. E qual é essa mensagem? Bom, a Bíblia diz que Deus enviou o seu filho, ele teve que nascer, como nós conhecemos, de uma virgem. E ele veio ao mundo. No texto que eu acabei de dizer, de João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós sabemos que Jesus morreu na cruz, ele morreu numa cruz. Bom, Deus não daria o seu Filho para morrer em uma cruz se não fosse algo necessário e urgente. Por que ele mandaria o seu filho para morrer? As pessoas não mataram ele porque não aceitaram. Ele veio para morrer. Ele veio entregar a vida dele em prol de muitos. O Evangelho, ele fala de uma condenação. A Bíblia fala que Adão, o primeiro homem que veio, ele pecou e o pecado se arrastou por toda a humanidade. As pessoas que às vezes não leem a Bíblia, não conhecem o que a Bíblia fala sobre o assunto, talvez fiquem divagando sobre o porquê dele ter vindo e morrer por quem, né? Porque ele se importou com a humanidade, né? Alguns dizem até a humanidade não quer nada com Deus porque ele se importou com ela. Bom, se elas souberem o motivo do porquê ele teve que morrer por eles, elas iam querer que ele viesse, né? Ele não veio para morrer porque ele quis morrer. A Bíblia fala que quem teria que morrer em uma condenação por causa do pecado, isso é uma verdade. Billy Graham, um grande pregador que já morreu, ele falava muito sobre isso, né? Jesus veio porque o homem está sem Cristo ou sem ele condenado. Eu quero falar bem rápido sobre isso, até porque nós não temos muito tempo. Mas o homem, por causa do pecado, ele está num ponto de condenação da vida. E a Bíblia fala sobre duas coisas importantes. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas é claro, todo mundo fala, usa os termos até para outras formas, fala sobre céu e fala sobre inferno. O pecado leva as pessoas para o inferno. Algumas pessoas dizem, eu não acredito no inferno, eu não acredito nessas coisas. Bom, cada um tem o direito de acreditar no que quer. Eu estou dizendo apenas o que a Bíblia diz. E a condenação, segundo a Bíblia, do homem, era ao inferno. Um lugar horrível. Jesus falando, ele trata isso como um lugar de fogo, lugar de escuridão
e lugar de tristeza e tormento. Então, não é um lugar bom. E a Bíblia diz que Deus amou tanto o mundo que quis livrar as pessoas desse lugar. Por isso, enviou Jesus, para que ele fosse o substituto, morresse, ele pagasse o preço do nosso erro, do nosso pecado. Ele sofresse todo o dano que nós deveríamos sofrer para que nós não tivéssemos que ir para esse lugar. Então, por isso ele teve que vir e por isso ele teve que morrer. Não era uma opção para ele morrer ou não morrer. Ele veio para morrer. E quando ele veio, ele cumpriu isso, ele ficou aqui, ele passou pelas etapas que tinha que passar, e quando chegou o momento, ele disse, chegou a minha hora, não é? Que era de morrer mesmo, e ele foi entregue então às pessoas que iriam matá-lo, e nós sabemos como ele morreu, morreu em uma cruz, e a forma como ele morreu, a Bíblia não é como aparece muitas vezes em alguns filmes, a Bíblia fala que ele estava completamente desfigurado, que ele não se parecia com um ser humano, não se conseguiam definir o seu rosto. Temos que lembrar que antes dele ir para a cruz, ele apanhou com chicotes, e os chicotes cortavam a pele. Eles tinham bolinhas de aço no final, com pendentes, eram vários tipos de coisas que cortavam. Ele tomou muitas dessas em todo o seu corpo. Até um filme passado recentemente, acho que é do Mel Gibson, né? Acho que é Paixão de Cristo. Paixão de Cristo. Mostrou um pouco dessa forma como ele ficou. Mas ele ficou muito pior do que isso, porque diz que a Bíblia fala que o seu rosto não parecia de um ser humano. Essa foi a situação que ele passou e o sofrimento que ele sofreu por causa da humanidade. Mas ele diz no mesmo texto de João 3,16 que todo aquele que nele crê, ou que crê nele, tem a vida eterna. Então ele não veio para tirar o pecado do mundo automaticamente. Ele veio para fazer isso por todo mundo e o fez. Mas, no entanto, somente aqueles que creem nele é que recebem o benefício. Ele disse lá. Porque há os que creem e há os que não creem. Sim. Então, a festa em si não faz sentido. Mesmo que a festa fosse, ou na festa fosse lembrado dele. Lembrar dele também não significa muita coisa. O que é bom sabermos é crer nele. Sim. É crer no que ele fez e crer no que ele disse. Eu estava, um dia desses, alguns meses atrás, viajando para o Nordeste. Eu fui num velório de uma pessoa. E eu peguei, e depois de ter ido no velório, fui para o hotel, desci um pouquinho para tomar um café, numa cafeteria. E tomando café na cafeteria, a dona da cafeteria quis saber, meu sotaque era diferente, e ela quis saber de onde que eu era, o que eu estava fazendo lá. Falei que era de São Paulo, de Campinas especificamente, e que estava lá no velório de um amigo. Ela ficou, nossa, velório? Eu não gosto dessas coisas, não gosto de ouvir falar em morte. Eu falei, a senhora não gosta de falar sobre morte? Ela disse, não, mas devia gostar. Eu falei, por quê? Porque a senhora vai morrer. Dia menos dia. E a Bíblia fala que a nossa vida, o principal dela, não é essa, é o que vem depois disto. Que é para sempre. Que é para sempre. E quando eu falei isso, ela deu alguns passos assim para trás, né? E olhou, meio desconfiada, e quis saber um pouco sobre o que a Bíblia fala sobre a morte. E aí que as pessoas podem entender o que Jesus veio fazer. Porque depois da morte vem o que a Bíblia chama de julgamento. E Jesus veio para tirar esse julgamento de nós. Ele colocou sobre ele esse julgamento, para que eu não tivesse que ser julgado. Sim. Então, na minha morte, eu estar no céu, estar com ele. É um lugar maravilhoso, não há como falar aqui. E nos livrar de um outro lugar. Só tem esses dois lugares. Então, esse é o sentido real da sua vinda e do seu nascimento. Quem não entende o porquê ele nasceu, pode fazer festa ou até mesmo se esquecer dele na festa, porque não faz nenhuma diferença, nem fazer a festa lembrando dele e mesmo se esquecendo dele. Precisa de fato crer. Só acreditar e saber o que é que ele veio fazer, senão eles não têm o benefício, não falo aqui de qualquer benefício, é o benefício eterno. Sim. Ou uma perda eterna. Exatamente. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas você fica aí porque é bem rápido, viu?
De volta com Poder e Negócios. Emílio, me diga uma coisa. Jesus já sabia quando ele nasceu a missão que ele tinha aqui? Sabia. Tem algumas coisas que é difícil falar aqui, tem que sentar para ler textos na Bíblia que esclarecem muita coisa para nós, né? Sim. Então, em pouco tempo, não conseguimos passar toda a informação, porque temos que citar aqui muitos versículos bíblicos para mostrar... As coisas se encaixarem. Exatamente. Mas eu posso dar botar alguma luz nisto, né? A Bíblia fala que Jesus morreu antes da fundação do mundo, ou seja, ele já está preparado para morrer antes mesmo que o homem pecasse, porque ele é Deus, ele não foi pego de surpresa. Algumas perguntas podem vir disso, como eu falei, precisamos sentar e eu mostraria o porquê que aconteceu mesmo assim, né? Então ele sabia que ia morrer, ele sabia que antes do ser humano ser criado, o que o ser humano faria, o que ele fez e que ele teria que se entregar por esse ser humano para trazê-lo para perto dele. É uma questão de que Deus queria criar um povo que cresce unicamente nele. E quando ele morreu na cruz, como eu falei aqui, ele morreu por todos. Ele morreu por toda a humanidade. Não morreu por alguns, mas por todos. Há um texto bíblico, talvez mal interpretado pelas pessoas que não entendem, talvez, outros textos, os contextos, né, que ajudam o entendimento daquele texto, que diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Porque ele chamaria muito e escolheria poucos? Ele não chamaria, obviamente, né? Na verdade, ele chama a todos. Mas por que ele diz que poucos são escolhidos? Os escolhidos são os que vêm. Então, ele sabia o que viria a fazer, ele sabia que nem todos creriam nele, porque ele é Deus. Mesmo assim, ele veio e se entregou por aqueles que creriam nele. Pastor, e nesse caminho todo que Jesus teve aí até seu ministério de fato acontecer e começar, muitos dizem que ele foi um baita do empreendedor nas coisas, nas atitudes, porque ele foi o primeiro a desafiar a própria lei que havia na época. Então, de fato, Jesus pode ser considerado um empreendedor, e por quê? Se pensarmos no ponto de vista humano, não existe ninguém melhor do que ele com relação a planejar, a seguir um plano e executá-lo com perfeição, porque foi o que ele fez, não é? Ele tinha um projeto, ele veio, ele cumpriu todo esse projeto, ele andou por ele. Algumas pessoas dizem, mas se ele era Deus, ele ia fazer isso. Mas é bom entender que ele, para estar no nosso lugar, teve que se desfazer, se esvaziar da sua posição divina ou dos atributos divinos que ele tinha. Então, estava como homem aqui, vivia como homem e pensava como homem ligado com Deus. Ele cria em Deus, como nós podemos crer também. Mesmo assim, ele foi um sucesso em tudo que ele fez. E temos que lembrar que qualquer homem aqui nesse mundo, por mais sábio que ele pense que seja, que ele foi criado por Deus. Quem é, na verdade, a própria sabedoria. Sim. E Jesus estava conectado diretamente com o seu Pai. Não tem ninguém melhor do que ele para organizar as coisas, para fazer as coisas acontecerem. Ele administrou 12 discípulos que não conheciam absolutamente nada, não sabiam de nada, não tinham nenhuma sabedoria com relação às coisas espirituais, não sabiam nem como viveriam o dia de amanhã. Pedro era um pescador, vivia no trabalho de pesca. Os outros, um era cobrador de imposto, que era Levi, né, ou Mateus. Os outros estavam de alguma maneira ligados ao trabalho comum, né, de Israel. Ele pegou pessoas comuns e transformou essas pessoas em pessoas que foram conhecidas no mundo todo. Um pescador simples, como Pedro, por exemplo, comum, você hoje, depois de 2000 anos, você lê sobre ele. Sim. Você vê as palavras dele, você aprende com Pedro, porque ele andou com Jesus. Se isso não é ser um bom empreendedor, alguém consegue levar alguém a ser tão bom no que faz,
como eles, obviamente dando a eles o mesmo caminho que ele viveu, ouvindo Deus e ouvindo o Espírito Santo, não é? É um ótimo empreendedor. Agora eu quero aproveitar essa oportunidade aqui para você perguntar um negócio, porque às vezes as pessoas falam assim, tá doente, essa doença, às vezes foi Deus que colocou a doença na pessoa para ela pagar alguma coisa que fez, ou enfim, fazer o que faz parte da vida, foi Deus que permitiu, que Deus, pelo que eu entendo que Jesus fez na cruz, foi de fato um bem tão grande que ele não faria um mal para alguém. É isso mesmo? Deus não faz mal para ninguém. A Bíblia diz, por exemplo, que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, que não muda. Toda boa dádiva e dom perfeito. Jesus também disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Outro veio para matar, para roubar e para destruir. Na cruz, uma das coisas que ele veio fazer, além de levar nossos pecados e iniquidades, foi também levar nossas doenças e enfermidades. Alguém pode dizer que, não, eu estou com uma doença aqui porque Deus quer me ensinar alguma coisa com ela. É óbvio que não. Não faz nem sentido um pensamento como esse, né? Deus não ensina ninguém com doença. Jesus, quando esteve aqui, a Bíblia fala que ele era o próprio Pai em ação. Ele disse para Filipe, quem vê a mim, vê o Pai, porque as obras que eu faço não são minhas. É o Pai fazendo através de mim. Então, o que ele fez era o Pai fazendo. Ele não colocou doença em ninguém. Pelo contrário, ele curou todas as pessoas que foram a ele. E quando haviam falar sobre o que ele havia feito, ele dizia, não, quem está fazendo aqui é o Pai, não sou eu. Então, se o Pai curava e não colocava doença, por que ele está fazendo isso hoje? E não faz sentido também se Jesus curasse as pessoas e Deus ficasse colocando doença nas pessoas, as quais ele tinha que curar depois. É uma coisa que não tem nada a ver, e uma pessoa que tenha um bom senso vai dizer, não, realmente não funciona, não é isso que ele fazia. E ele disse também que nós que crescemos nele, poderíamos fazer as mesmas coisas, impor as mãos sobre os doentes, e se eles crescem, obviamente, também seriam curados. E mesmo dizer assim, qualquer coisa que eu esteja vivendo é por um propósito, é verdade? Qualquer coisa, seja ela boa ou ruim? Não, não é verdade. O homem tem livre-arbítrio e a vida dele não é uma vida que é guiada automaticamente. Não, é guiada por ele mesmo. O homem ele é o administrador da sua própria vida. O que Deus faz é trazê-lo de volta se ele quiser, dizendo, eu sou o Criador, eu criei você. Então, através de Jesus, você é liberto da escravidão do pecado. E você então agora tem condição de ouvi-lo e, por sua livre e espontânea vontade, contar então com ele, com a ajuda dele, para você caminhar com sua vontade, com a ajuda dele, naquilo que ele diz. Aí sim, o seu propósito vai ser o propósito dele. E mesmo assim, você vai ter que estar ligado com ele, sabendo o que ele diz, para que você possa andar segundo o que ele fala. Há duas maneiras de você entender Deus. A primeira e mais comum é lendo. A Bíblia são os pensamentos de Deus aqui. Principalmente o Novo Testamento, que é a vinda de Jesus, que chamamos de Nova Aliança. E a segunda, quando você está andando com ele, a Bíblia fala que o Espírito Santo vem habitar dentro da gente. Ele passa a ser alguém que nos guia, obviamente, sempre concordando com a palavra escrita. E assim, muitas pessoas falam que Deus está no controle de tudo, é verdade? Não, não é. Se Deus estivesse no controle de tudo, ele seria um péssimo administrador, né? O caos da humanidade não é Deus que está fazendo. Os estupros não é Deus que está fazendo. Ele não está permitindo, ele não pode impedir. A Bíblia fala que o homem foi colocado no mundo. E, mais uma vez, as pessoas não querem acreditar, mas a Bíblia fala que o diabo está aqui. E Jesus chama ele de o Deus desse século. Ou seja, ele não é que ele seja Deus, mas para as pessoas do mundo, elas o seguem, sem saber que é ele que está guiando elas. E como eu já falei, ele veio para matar, roubar e destruir. Se você está andando nesse mundo, o que acontece é um resultado da sua conduta, dos seus pensamentos, daquilo que você escolheu viver. Não tem nada a ver com Deus, né? Então Deus não está no controle da vida de ninguém. Agora, se eu coloco a minha vida baseado no que ele diz, se eu ando conforme o que ele fala, obviamente, a palavra dele em mim coloca ele no controle. Porque Sim. Eu estou fazendo o que ele está dizendo. Você entende?
Muito legal. Tá bem bacana esse bate-papo, mas a gente vai agora para o último intervalo do programa, mas fique aí porque é bem rápido, a gente volta já. De volta com Poder e Negócios. Emily, me diga uma coisa. Fé é algo muito difícil de ser encontrada nas pessoas? A fé é algo fácil de se ter? Como que é? A fé bíblica, ela só tem um caminho ou uma origem, que é a Bíblia. Porque a Bíblia fala, por exemplo, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, a fé bíblica vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, o que é fé? Fé é você acreditar no seu coração em alguma coisa. Fé, não estou dizendo a fé bíblica, mas a fé comum, a fé que qualquer pessoa pode ter, e falar com a sua boca, né? Costumamos dizer que quando você fala alguma coisa, estou dizendo, quando você fala alguma coisa que você acredita, você não fala uma coisa que você não acredita, você não vive uma coisa que você não acredita, você fala o que acredita. Então, isso é fé. Até mesmo alguém que diz, olha, eu vou ficar doente, eu tenho certeza que essa pandemia ou alguma coisa que está chegando aí, eu vou pegar. Se ela está acreditando no coração e está falando com a sua boca, ela vai acontecer, porque isto é uma fé comum, é como o homem foi criado para ser. As pessoas não sabem disso, mas se leem a Bíblia, Deus criou tudo falando, haja isto, haja aquilo, né? E Jesus disse, em Marcos 11, versículo 23, que se alguém disser alguma coisa com a sua boca, crendo com o seu coração que vai acontecer o que diz, será feito. Com relação às coisas da Bíblia, nem todos têm acesso ao que ele diz. Só pode ter acesso ao que ele diz as pessoas que têm uma aliança com ele, as pessoas que o recebem. Aí por isso eu falei que a fé bíblica é outra coisa. Então só pode reivindicar promessas divinas as pessoas que estão dentro dessa qualificação, porque receberam Jesus no seu coração e têm agora uma vida ligada com ele. Toda a palavra de Deus passa a ser dela também. E ela pode crer em cada promessa. A promessa é para filhos. Quem são os filhos? É quem quer ser filho? Não. A Bíblia fala que aquele que o recebe no seu coração, receber significa andar com ele, ouvi-lo e obedecê-lo, se tornam filhos de Deus. Então essas promessas são para ele. Então a fé bíblica tem a ver com aqueles que conhecem, são filhos e falam, obviamente, creem no coração e falam o que a Bíblia diz, né? Agora, por exemplo, Pedro que estava lá no barco e estava aquela tempestade, Pedro chegou a andar sobre o mar, ele teve fé, ele acreditou naquilo que ele poderia andar sobre as águas ali, como Jesus que estava um pouco distante, mas ele logo afundou, ele perdeu a fé não foi suficiente. Então, isso acontece com qualquer pessoa, é como se fosse um bebê. Imagina um bebezinho começando a andar, né? E o pai tentando ensinar a andar. Pedro estava começando ainda sua vida com Jesus. Jesus já tinha andado pelo menos uns 6 quilômetros na água, é o que a Bíblia fala. E a água estava agitada, porque o barco não conseguia vir, bem agitada mesmo. E Jesus veio andando nessa água agitada. Pedro, quando viu, soube que era ele, pediu para ir até ele, Jesus falou, venha. Ele começou a ir, como uma criança que está experimentando um milagre. Ele começou a ir, e a Bíblia diz que ele, olhando para o vento, vendo o mar agitado, ele ficou com medo e começou a afundar. Obviamente, o medo, a dúvida é um ponto que diferencia você da fé. Ao contrário de fé, é dúvida. A dúvida elimina a fé. Ou seja, na fé não pode haver dúvida. Se houver dúvida, então a fé deixa de existir. E como não ter fé? E como não ter dúvida? Então, Pedro, quando estava caminhando ali, ele afundou porque ele deixou de crer. Você entende? Ele creu até aquele ponto, depois ele parou. Chamamos de uma fé, é uma fé temporária, que não tem continuidade, uma fé que durou até o momento em que ele viu as circunstâncias, o problema e parou de crer. A Bíblia fala que eu tenho que ler a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, eu tenho que estar em contato com Deus, eu tenho que ter uma familiaridade com Deus. Abraão, por exemplo, ele disse que a Bíblia fala que ele teria um filho. Ele deveria crer em Deus. Ele era velho, a esposa estéril, quer dizer, tudo trabalhando contra ele. Mas a Bíblia fala que ele creu, que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. E não duvidou e dava glórias a Deus sempre. Depois de 20 anos, ele teve um filho. Hoje vemos a sua geração no mundo todo.
não é? A Bíblia também diz que homens que creram em Jesus, que também veio de Abraão, são filhos na fé de Abraão. Muito legal, pastor Emílio Claudiano, nosso convidado. A gente poderia passar horas aqui falando sobre Jesus Cristo, sobre tudo isso, mas infelizmente não temos mais tempo. O Poder e Negócio de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Você pode rever o programa na íntegra no canal do Poder e Negócios no YouTube. Siga também nossas redes sociais, @poder.negócios, e fique à vontade também para me seguir. É @Thiago Santos Jornalista. Antes de te desejar uma excelente e abençoada semana, eu quero te desejar um Feliz Natal, um Natal abençoado para você e para toda a sua família. Claro, eu te espero no nosso próximo encontro, que vai ser na semana que vem. Até lá!